Mesmo espírito que nós estamos até aqui ouvindo a palavra do nosso Deus, em Mateus 17, vamos meditar, vamos continuar nessa mesma adoração, vamos continuar nessa presença em que Ele é tudo, em que Ele é que fala, em que Ele é que é a razão deste lugar, a razão dessa reunião, em nome de Jesus. A Ele seja a glória, o louvor e somente a Ele, amém? Nós vamos ler o capítulo 17 dos versos 1 a 8, leia comigo. A palavra de Deus diz assim, para a tua edificação nessa manhã: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Mas enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam a ele. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dentre os mortos. Amém? Senta no teu lugar. A palavra de Deus para a nossa vida nesta manhã, daquilo que aprove o Senhor, daquilo que Ele deseja, e já está nos dizendo, né? Porque esse culto todo tem o mesmo Espírito, graças a Deus. Mas você sabe que o grande físico Albert Einstein disse certa vez que insanidade, loucura mesmo, é fazer sempre as mesmas coisas e querer conseguir resultados diferentes. Loucura é fazer o que sempre fez, do jeito que sempre fez, e achar que a vida vai ser diferente. Não vai. E aqui, essa frase denuncia uma armadilha na nossa formação, assim, como pessoa. Se torna, aliás, um grande impedimento na vida, que é a dificuldade de aceitar que nós temos que mudar. Aqui tem um problema constituinte nosso. Aliás, os gurus modernos aí têm uma definição que, diga-se de passagem, eu acho muito verdadeira, que chamam de síndrome de Gabriela. E você sabe que síndrome é uma doença, né? Então, doença da Gabriela. Que diabo que é doença da Gabriela? Bom, na verdade, os novinhos como eu, assim, acho que o Firmino lembra, que ele já não está mais novo assim, tanto quanto eu, né, Firmino? Na década de 70, eu acho que em 75, se não me engano, o Pedro Grosta tinha uma novela chamada Gabriela, né? A saudosa Sônia Braga. Era maravilhoso aquilo, né? O Marquinhos está rindo ali porque ele lembra, ele era menino, mas ele lembra. E a trilha sonora dessa novela foi escrita pelo grande, saudoso, genial Dorival Caymmi, e o refrão da música era assim: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, e eu vou ser sempre assim. Então, a denúncia do Einstein, a síndrome da Gabriela, diz respeito às pessoas que rejeitam as mudanças, que rejeitam as transformações, não aceitam ver as coisas mudadas. E eu carinhosamente costumo chamar isso de gente obstinada, né? Porque eu já não sou tão educado. Porque na verdade pode parecer exagero, mas inconscientemente a maior fonte de impedimento na vida de uma pessoa é ela achar que se sempre fez assim, melhor não mudar. É um conformismo estranho, melhor deixar do jeito que está. Você está me dizendo que isso é bom, e realmente isso parece bom, mas eu prefiro do meu jeito mesmo.
frases do tipo, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito de ser, pode ser, mas eu acho que assim é melhor. São frases que vão denunciando um estado de coisas que está incrustado dentro de nós. Você conhece aquele dito que diz, em time que se está ganhando não se mexe? Né? Parece que essa mentalidade define muito esse inconsciente das pessoas. E você sabe o que eles fazem diante do novo? Rejeitam. Diante do novo a gente não aceita, a gente cria uma barreira. Até ouve, mas na hora H sempre faz do jeito que sempre fez. A gente vai na igreja, a palavra fala, mas na hora H acaba sendo do meu jeito mesmo. Eu acho que o melhor do que Gabriela, eu acho que é um negócio obstinado, talvez são corações obstinados. E aqui eu quero te dizer, porque como eu disse para você, isso é um grande impedimento. Por quê? Porque se tem uma certeza nessa vida aqui, é que tudo nela vai mudar e muda. Você, por exemplo, é um exemplo vivo de que muda. Você, por exemplo, desde que nasceu, mudou, sim ou não? Aliás, mudou de muitas formas, porque você cresceu. Cresceu para cima e para os lados, e tem uns que cresceram a barriguinha, cresceram para frente também. A gente cresce, né? A gente muda, a gente envelheceu, o cabelo ficou branco, alguns caíram, tem uns que estão ralo, na verdade. A coisa mudou. Mudaram, nós criamos novas formas de pensamentos, nós aprendemos coisas novas, querido. A vida aqui, nela, as coisas são transformadas, elas são continuamente mudadas. E eu penso que exatamente porque as pessoas adoecem da doença da Gabriela, é que a vida acaba desandando e perdendo sentido. Por quê? Porque a gente, talvez até pior, perde o sentido, a gente não admite que desandou. A vida fica assim, cheia de justificativas. E a gente até diz, em time que está ganhando não se mexe, mas a gente se esquece de dizer e de se perguntar, então, mas em time que está perdendo, tem que mexer? E aí as Gabrielas dizem que talvez não, mas eu preciso dizer para você que para o Senhor mexe sim como mexe. E Ele quer mexer. E eu quero que você entenda isso. O Evangelho de hoje me revela, e por isso eu estou dizendo, que esse é um dos grandes problemas da igreja. E se foi para a igreja, eu queria dizer para você que aquele que primeiro quis edificá-la precisa e quer ajudar. Porque nós estamos meditando nesse contexto. Semana passada nós meditamos sobre Jesus querendo edificar a sua igreja, depois que ele ouviu uma revelação da parte de Deus pela boca de Pedro, e disse isso, que Jesus disse, foi num contexto em que as pessoas não estavam entendendo, não sabiam quem ele era, porque foi a pergunta dele, e eles ficavam dizendo que Jesus era um profeta. E os discípulos não fizeram melhor, porque ainda que Pedro tenha reconhecido que ele era o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias, nós vimos que aquilo que Pedro entendia como Filho de Deus, o Cristo, não tinha nada a ver com o Cristo que o Pai Deus tinha revelado a ele. Existia um descompasso aqui, existia uma falta de compreensão sobre quem era Jesus. Por isso, na época, foi necessária uma repreensão dura de Jesus em Pedro. Mas veja, qual é o problema do contexto do Evangelho? O problema é que aqueles homens que seriam a base da igreja de Jesus aqui na terra, os discípulos, achavam coisas sobre ele, sobre o Messias, também as interpretações das leis do judaísmo, as interpretações das falas dos profetas, tudo que a tradição criou sobre Cristo, não se parecia em nada com o Cristo que estava ali diante deles. Existia um descompasso, existia uma falta de compreensão. E isso era um problema. Aliás, em toda a trajetória de Jesus com os discípulos, é interessante porque o conflito é esse. Diante de discípulos meio Gabriela, porque eles eram baseados no que sempre foi, no que eles aprenderam, os discípulos que pensavam sempre na mesma caixinha, do mesmo jeito, esperando que o Filho de Deus fosse aquilo que a tradição dizia, que o Messias fosse o que os intérpretes da lei diziam, que eles achavam que ele deveria ser. Mesmo com Jesus diante deles, parece que eles não aceitavam mudar de ideia sobre ele. Isso aqui é o conflito do Evangelho, um conflito que persiste. A mentalidade corrente sobre o Messias era um pouco o que Pedro achava, que o Messias seria um governante poderoso, que iria pegar em armas para libertar o povo de Israel, para salvar Israel. É isso que mandava na tradição, e por essa razão, chegou um dia que Jesus precisava mostrar, desenhar, e para isso só tinha um jeito. As visões que aqueles homens tinham sobre ele precisavam ser transformadas. Aquilo que eles
pensavam, eles precisavam mudar a ideia que eles tinham a respeito de Jesus. Entende aqui o momento do Evangelho? Isso é fundamental. O Senhor quis edificar a sua igreja, mas aqueles que seriam a base da sua igreja estavam pensando coisas que eu não sei. Então Jesus tinha que mudar isso. E diz o Evangelho que depois de 6 dias que Jesus deu aquela repreensão em Pedro, e ele deu as bases da sua igreja, ele chamou Pedro e os irmãos Tiago e João para um particular, e foram com eles para um alto monte. Jesus subiu uma montanha com eles. E é interessante você entender que ele escolheu 3 discípulos, mas os primeiros que ele chamou, porque no Evangelho diz, no começo, no primeiro momento do Evangelho, do ministério de Jesus, ele chamou 4 homens. Pedro e o seu irmão André, e ele chamou Tiago e o seu irmão João. Parece que André se escafedeu, sumiu, não sei o que aconteceu, que ele desapareceu um pouco daqui, mas no mesmo momento, Jesus chama para um particular 3 que serão o quê? A base da sua igreja. Precisa entender isso aqui. Por que ele escolhe Pedro, Tiago e João? No livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 9, o apóstolo Paulo se refere a esses discípulos, e ele diz que esses discípulos são as colunas da igreja. E aqui estão Pedro e João, que são essas colunas onde vai ser edificada a igreja. Isso que Paulo chama de colunas. Você precisa entender. Jesus os levou para uma montanha, e ali aconteceu algo sobrenatural, porque Jesus se transfigurou diante deles, e diz que a face de Jesus brilhou como o sol, de tanto que brilhava. Imagina isso. E as suas roupas se tornaram brancas, tão alvas como a luz. Jesus se tornou um ser resplandecente na frente deles. E esse momento do Evangelho é conhecido por todos nas nossas Bíblias como a transfiguração de Jesus, né? Mas eu explico que no português, parece que essa palavra é a que melhor expressa o que aconteceu com Jesus. Ele se transfigurou. Poderia ser também que ele se transformou. Sim, porque as duas palavras são análogas. Trans é mudar, né? Então as duas coisas são parecidas porque talvez mudar de figura, transfigurar, ou mudar de forma, transformar, parece que é a raiz da mesma coisa. Só que no grego, no texto, na Bíblia está escrito metamorfote, que é o auriço do mesmo verbo metamorfo, que significa metamorfose. É isso que está escrito na Bíblia, metamorfose. O problema é que o entendimento dessa palavra metamorfose, ele foi mudando, ele ficou uma coisa meio estranha. Inclusive, porque era comum, antigamente nas religiões pagãs, os mitos gregos, por exemplo, as fábulas, como a Sandra leu, o apóstolo Pedro dizendo aqui, as fábulas inventadas sobre deuses que se metamorfoseavam. A mitologia grega é cheia disso. Deus fulano tal virou águia, virou um raio, virou, né? Se metamorfoseavam, e por isso não é prudente usar a palavra metamorfose, porque Jesus não pode ser comparado com uma fábula inventada, afinal ele é um fato histórico, Jesus é uma realidade, não é uma fábula. Então não seria o caso de dizer que Jesus se metamorfoseou. Mas segundo o dicionário eu fui ler, e eu acho que tem tudo a ver isso que está no texto grego. Porque a tradução da palavra metamorfose é uma mudança relativamente rápida e intensa na forma. Mudança de uma estrutura de hábitos que ocorre durante um ciclo da vida. Mudança completa de forma, de natureza, de estrutura. Transformação, transmutação. É isso que é a palavra. Então eu acho que o que aconteceu com Jesus aqui, diante dos seus 3 discípulos, foi que ele passou por uma transformação do seu já conhecido estado físico, que eles já conviviam, que eles conheciam, para um corpo glorioso, luminoso, resplandecente. É algo extraordinário, é algo sobrenatural. Eu quero que você entenda, o céu se abriu e o céu desceu neste momento. E onde o céu desce, a luz se faz. Se você pediu hoje louvor para que o céu seja feita, para que a vontade venha, para que o céu se abra, aqui ele se abriu em nome de Jesus. Interessante que a mesma palavra no grego, Paulo usou em Romanos 12. Você conhece o texto? Porque em Romanos 12, 2, Paulo diz, não se amoldem aos padrões deste mundo. Não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se, a mesma palavra, transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem a mente de vocês para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está dizendo, se não mudar a mente, se não mudar, se não transformar a maneira de pensar e ver, não vai ser capaz de experimentar a vontade de Deus, porque ela é boa e precisa disso. Então o contexto do nosso momento, portanto, é que diante de discípulos
que seriam as colunas da igreja que Jesus queria edificar, mas que pensavam que as coisas eram do jeito que sempre foram. Esse é o problema. Jesus era um profeta, Jesus era o cumprimento da lei de Moisés, que o Cristo deveria vir para governar Israel, para os nossos interesses, para os interesses deles. O Senhor precisava mostrar que Ele era muito mais do que isso, Ele era muito mais do que as pessoas diziam, Ele era muito mais do que os profetas, do que a tradição, Ele era muito mais do que a interpretação da lei dizia, mas Ele era muito mais inclusive do que eles queriam que Ele fosse, e com isso dar a eles uma oportunidade de transformar, de mudar a sua visão sobre Jesus. Você precisa subir nessa montanha comigo nessa manhã em nome de Jesus, está disposto? Está preparado aí? Não sei se você está de salto, se tiver de tênis melhor. Vamos subir essa montanha hoje em nome de Jesus, porque coisas precisam mudar dentro de nós, amém? Então diz, depois de 6 dias, Jesus chama 3 discípulos para uma montanha. Não, depois de 6 dias, Jesus chama a sua igreja para a montanha da transformação. Esse é o chamado nessa manhã. A igreja, tem igreja de Jesus aqui nessa manhã? Tem igreja do Senhor aqui nessa manhã? Presta atenção, Jesus é transformado em um ser radiante diante deles, e mais, porque na hora se aproximaram Moisés e Elias e começaram a conversar com Jesus. Sobre esse mesmo momento, o Evangelho de Lucas diz que eles chegaram e começaram a conversar com Jesus sobre a cruz que ele teria, a sua morte na cruz que ele teria que passar em Jerusalém. Esse é o assunto da conversa. Mas veja, imagina agora a cara dos discípulos, e eles diante daquela luz toda, e de repente vem Moisés e Elias e tal, e aí o que acontece? Pedro, sempre Pedro vem e se adianta, e fala, Senhor, é muito bom isso aqui, vamos ficar aqui, está maravilhoso demais, se o Senhor quiser eu posso fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, eu durmo no relento mesmo, mas eu vou fazer 3 tendas, para a gente ficar aqui. E aqui eu quero que você entenda, eu comento que Pedro está, antes de tudo, sendo muito fiel à Torá, porque esse negócio de tenda é do Êxodo, está no Torá, e lá nós temos a ideia da tenda do encontro de Deus com Moisés, a tenda do encontro de Deus com Moisés e o seu povo, por isso que Pedro está propondo uma tenda aqui, mas ele está completamente extasiado, ele está embasbacado diante do sobrenatural, porque, presta atenção, ali está o sonho de qualquer igreja, o sonho de qualquer, porque o Pedro judeu está diante de quem? Primeiro de Moisés, aquele que trouxe as leis, Moisés aquele que nos deu a Torá, e ele está diante do maior profeta do judaísmo, Elias, aliás, que era tão grande que nem pela morte ele passou, mas ele foi arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo, querido, e como não podia ser melhor ainda, o Cristo está com ele, tudo certo, maravilhoso, quer dizer, para Pedro aqui, sonho, porque está tudo na mesma linha, está tudo como a tradição dizia que deveria ser, está conforme a interpretação dos mestres da lei, tudo como sempre foi, Jesus é nosso, só que não. Olha o desafio, Pedro está em êxtase, e ele quer tudo aquilo, só que mais uma vez ele não está entendendo o recado de Jesus, ele não está entendendo o que Jesus quer. Jesus quis um momento particular, sobrenatural, mas ele não vai sozinho, ele decidiu levar a sua igreja, e lá ele se transformou, e a razão dele ter chamado a igreja, é para que a igreja entenda, para que ela entenda diante de que ela estava, porque eles não estavam entendendo, porque Jesus não vai ser Senhor de uma igreja que não entende quem Ele é, uma igreja que fica buscando no seu lugar um Deus que não é, como nós já ouvimos aqui hoje. Eu quero que você entenda, com Pedro, não sei se eu posso chamar assim, um Pedro Gabriela, extasiado, pedindo, propondo que tudo aquilo fosse eternizado, que não passasse, porque ele queria ficar só com a bênção, e lógico, ele tinha esquecido da cruz que Jesus tinha acabado de falar para ele, um Pedro falando muito, ele levou um cala-boca de novo, Pedro só passa carão, ele levou um cala-boca, porque a Bíblia é muito clara, ela diz que Pedro ainda estava falando desse negócio de tenda, ele ainda estava falando, quando de repente desceu uma nuvem resplandecente, iluminada, e calou ele, porque envolveu todo mundo, e de lá saiu uma voz dizendo o quê? Esse aí, então assim, vamos ser educados, Pedro, cala a boca, para de falar, esse aí é o meu filho amado, em que eu muito me agrado, a ele vocês têm que ouvir. Presta atenção nesse momento, isso aqui é precioso, você às vezes fica querendo que o céu desça, que nós ficar louvando, presta atenção, porque aqui desceu, então tem muito a dizer para nós.
Os discípulos já estavam extasiados e agora apavorou de vez diante dessa voz. Agora o negócio ficou estreito. Por isso eles se jogaram no chão, colocaram o rosto em terra. Eles não admitiam levantar o rosto. Eles estão aterrorizados, diz a Bíblia. Aterrorizados. E o terror era tanto, eles não admitiam levantar. Meu Deus, nós estamos diante de Deus. Que Jesus precisou ir lá, se aproximar e tocá-los. E dizer, olha, calma, não tenham medo, pode se levantar. E sabe como o texto termina? Toma posse aí. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Meu irmão, toma posse. Eles levantaram os olhos e não viram mais ninguém a não ser o que realmente importa que a igreja veja: Jesus Cristo. A igreja não precisa de nada, a igreja não precisa de cargo, a igreja não precisa ver nada a não ser Ele, o Filho de Deus vivo, querido. Em nome de Jesus, é tudo que você precisa ver na tua vida e neste lugar. Você não veio para cá para ver pregador, para ver cantor, para ver. Você veio aqui para ver Jesus na tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mas o texto diz que eles voltaram, eles desceram, eles voltaram. E enquanto voltaram da montanha da transformação, Jesus disse, pediu, mandou: olha, não contem nada do que vocês viram para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E essa é a palavra de Deus para mim e para você, em nome de Jesus, amém? E eu quero com você hoje, e como eu disse para vocês, diante de uma igreja meio Gabriela, achando que as coisas são assim, porque a gente quer assim, porque a gente entende assim, a gente acha que assim é melhor. Por quê? Porque assim sempre foi assim. Jesus vem nessa manhã convidar a sua igreja para subir uma montanha e para um particular. E você sabe o que tem nessa montanha? A oportunidade de pensar diferente, a oportunidade de ser diferente, a oportunidade de fazer, porque fazer tudo como sempre fez é loucura, porque não vai mudar. Mas eu já cheguei até aqui, pastor, e mudou umas coisas, mas tem que mudar mais. Como é que eu faço? Não precisa pensar como você pensou, presta atenção. Jesus veio aqui chamar a sua igreja para a montanha da transformação, porque sem mudar o que nós achamos dele, não tem como ser a igreja dele. E não tem como acontecer aquilo que ele sonhou a nosso respeito. Porque eu quero dizer para você, o que ele sonhou para a tua vida é tão maior que você não está entendendo. E precisa acontecer. Mas para acontecer, renove a sua mente nessa manhã em nome de Jesus. Você topa? Venha comigo. Você serve a um Deus que sempre propõe recomeços. Eu, quando acho que eu chego no estágio com Deus, eu falo: ai Deus, que glória. Eu falo: sai daí, vem para cá que eu tenho mais glória para você. Vem para cá que eu tenho outra coisa para você. Jesus é um Deus das ressurreições, né? Isso é muito bonito, porque Ele deseja sempre fortalecer a nossa fé e nos dar esperança de um futuro melhor. Esse é o nosso Deus. Os pensamentos de Deus são sempre melhores, mas para isso é necessário aceitar subir essa montanha aqui e entender o que aqueles 3 discípulos precisavam entender. O quê? Que nós temos que mudar o que nós pensamos a respeito de Jesus. Aliás, comento de passagem entre parênteses que a maior dificuldade que nós temos como igreja é receber uma pessoa que já vem cheia de Jesus de outro lugar, que aprendeu assim assado, porque já aprendeu, e eu aprendi assim, vamos assim, vai ser sempre assim, tá acabando ficando na igreja porque é assim. É assim que eu acho, assim que eu sei, assim que eu penso. Então veja, temos que mudar o que nós pensamos sobre Jesus. Então, se você não quer ser também Gabriela, porque eu não quero, eu preciso entender o que é que tem que mudar, sim ou não? Presta atenção, e aqui eu vou dizer 3 coisinhas para você, vou ter que ficar bonzinho, 3 coisas só, nessa perspectiva daquilo que tem que mudar. E eu queria dizer para você a primeira coisa que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã, que eu tenho que entender e mudar, que Ele não é propriedade nossa, mas Ele é um Deus que quer salvar o mundo inteiro. Tem Jesus aí nessa manhã? Não põe Ele no bolso não, porque Ele não é propriedade nem minha, nem sua, nem de ninguém. Ele é Deus. E Ele veio aqui porque Ele tem que salvar o mundo inteiro. A igreja do Cristo vivo não pode adorar o que não conhece, por isso o Evangelho hoje veio nos mostrar quem Ele é de fato. E os discípulos chamados para a montanha não poderiam crer em algo que Jesus não era. A sua fé não poderia estar baseada em nada a não ser a verdade. E por isso Jesus nos levou para um particular sobrenatural. Mas diante de tanta luz, diante de tanta glória, de um Jesus resplandecente, e ainda junto com ele Moisés e Elias, que maravilha é essa? Pedro se levanta, verso 4, e diz: Jesus, isso aqui é tão bom, é bom estarmos aqui. Se o senhor quiser, eu vou fazer 3 tendas aqui, uma para o senhor, uma para Moisés, uma para Elias, e a gente fica aqui.
na bênção, na glória, no esplendor. E eu quero que você observe que essa fala aqui denuncia que aqueles homens ainda não estavam aceitando quem Jesus era. Eles não estão querendo o projeto chamado Jesus Cristo, porque eles acabaram de ouvir, Jesus disse que ele precisava ir para Jerusalém, sofrer nas mãos dos líderes religiosos e morrer na cruz. Tinha dito ou não tinha dito? Acabou de dizer para eles, ou seja, o Messias não era exatamente o que a tradição interpretava sobre ele, só que os discípulos insistem nisso, vamos ficar por aqui mesmo, está tudo bem, é glória. Veja, depois de tudo que ele disse, depois de tudo que eles viram, persistia sobre a igreja a tentação de querer um Jesus que não é, um Jesus só para eles, um Jesus só para os seus interesses. Presta atenção aqui. Aliás, é uma tentação que perdura até hoje, porque a igreja insiste em ficar só com a bênção. A gente quer a bênção, a gente quer a terra prometida, quer? A gente fica nas igrejas aí, Canaã, 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 a terra prometida. Mas o deserto a gente não quer, né? Ou você não sabe que para chegar na terra prometida tem deserto? A gente quer a bênção, a gente quer ir para a igreja, a gente quer ajuda, a gente quer salvação. Mas cruz não, né, Jesus? Caramba! A gente quer o melhor, a gente quer ir para a igreja, ser abençoado. Jesus me ajuda na minha família, manter a minha família, me ajuda a cuidar dos meus filhos e tal. Mas me envolver com a igreja eu não quero, né? Abençoa, mas ofertar, isso é coisa de pastor, né? A gente tem que saber, porque aqui nós temos Pedro pedindo para fazer tenda, para ficar desfrutando da manifestação do sobrenatural de Deus, se esquecendo que ele estava diante de quem estava, e que Jesus viera na terra para fazer algo. O quê? Jesus veio à terra para salvar o mundo inteiro, e Pedro não está entendendo isso. Eu quero que você compreenda, Pedro queria Jesus só para ele, mas, presta atenção, não tem vontade de Deus para nós, se nós queremos o comodismo do nosso prazer, do nosso bem-estar. Os planos de Deus não se resumem a nós, mas são para o mundo todo. Os planos de Deus é para nós e para fora de nós, não é um privilégio só nosso. Você entende isso? Sim ou não? Aliás, digo, maligna tentação é essa de nos fazer como igreja, criar um clubinho fechado de reunião para aquilo que nos interessa. Isso não é igreja. Pelo menos não é que Jesus vem se manifestar como ele fez aqui nessa manhã, porque eu não aguentei ali de chorar. Então eu quero que você entenda as medidas, presta atenção. Ainda que eles tivessem sido chamados pelo Senhor por uma experiência sobrenatural maravilhosa, era como Pedro disse, isso aqui é tão bom, e era mesmo, isso que aconteceu nesse culto aqui já está acontecendo, é tão bom e é maravilhoso. Aquilo não poderia ser a armadilha de achar que Jesus pertencia somente a eles, porque Jesus tinha que cumprir os planos de Deus, tinha muito trabalho para fazer, meus irmãos, não acabou, tinha muita coisa para ser feita. Jesus teria que descer a montanha para seguir o caminho da cruz. Seus discípulos, as colunas da igreja do Cristo aqui na terra, teria que continuar a fazer o que Jesus faria. O quê? Cuidar dos enfermos, teria que vestir os nus, teria que alimentar os famintos, teria que acolher os desabrigados, visitar os presos, amar os pobres. A sua igreja teria que ajudar a construir casa para criança em favela. Tinha que continuar. Vamos ficar aqui, tá bom aqui, vamos descer essa montanha, lá tem muita coisa para fazer. Vamos descer essa montanha, e a primeira coisa que eles encontram lá embaixo é um demônio atormentando uma criança. A igreja de Jesus na terra, escute aqui, tem igreja nessa manhã, igreja, escute comigo, a minha oração é que nós possamos entender quem é o Senhor das nossas vidas, e é isso que esse culto está te chamando, que nessa manhã o Espírito de Deus está revelando que Ele é o Senhor do mundo inteiro, não é só nosso. Você não pode colocar Jesus na tua algibeira, lembra da algibeira? Na tua gaveta. Ele não é só nosso, Ele não é propriedade de ninguém, Ele é Deus, e a missão dele não é estar à nossa disposição, à disposição dos nossos desejos e prazeres. A missão dele é salvar o mundo, e nós, querido, eu e você, Ele conta conosco, nós somos a sua igreja, e por isso conta com a nossa disposição de sair daqui e nos envolver em ofertar a nossa vida para que outras vidas sejam alcançadas. Isso é igreja. O teu vizinho precisa ser alcançado, ele precisa entrar na van com você para vir para a igreja, o teu amigo de trabalho precisa ser alcançado, porque é para isso que o Senhor te chamou. Nós somos igreja. Só que a gente guarda, nossa, Deus me abençoou tanto, isso fica lá, no meu quarto, em nome de Jesus.
Como Paulo disse aqui, nós não podemos nos amoldar a este mundo, porque esse mundo só pensa em si mesmo, nas suas comunidades, mas nós temos que aceitar essa metamorfose na nossa maneira de pensar, porque só assim nós seremos capazes de ser a igreja de Jesus na terra. Você entende isso? Só assim, ao invés de donos de Jesus, nós seremos ferramentas nas mãos de Jesus para a salvação desse mundo, e é tudo que Ele espera de nós. Amém? Amém? Mas a questão é, o que tem que mudar o que tem que ser diferente naquilo que a gente entende de Jesus. Presta atenção aqui. Para ser a igreja dele, nós temos que aceitar que Ele é o único que tem que falar, Ele é o único que nós temos que ouvir. Senão não é igreja. Isso é um desafio, hein? Para ser a igreja dele, nós temos que aceitar e admitir que Ele é o único que nós temos que ouvir. Só Ele. Tudo que nós falamos aqui da boca para fora tem que ser uma realidade. Porque Pedro ainda falava sobre o seu desejo de eternizar aquela bênção só para ele, mas de repente ele foi calado, porque uma nuvem luminosa, resplandecente, encobriu tudo, e da nuvem veio uma voz, versículo 5, dizendo que este é o meu filho amado em quem me agrado. Ouçam o que ele tem a dizer. Presta atenção diante de quem nós estamos. Nós estamos diante de Moisés, de Elias, de toda a tradição do judaísmo, da lei, da Torá, da profecia inteira de Israel. Ouçam o que ele tem a dizer, porque a partir de hoje é ele. Tem cristão aqui nessa manhã? Igreja evangélica não entendeu isso até hoje. A partir daqui é ele, não é mais nada. Esquece chofar na igreja, pelo amor de Deus. Esquece bandeira de Israel dentro da igreja, pelo amor de Deus. A partir de hoje o negócio é com Jesus e é só ele. Presta atenção aqui. Nós estamos sendo chamados a subir a montanha nessa manhã, e essa montanha é a montanha da mudança da nossa mente. O que é que tem que mudar naquilo que nós achamos sobre Jesus? O Evangelho então mostra que algo que a igreja precisa urgentemente mudar. Nós temos que saber que igreja é lugar que só ouve Jesus e ninguém mais. Isso é igreja. O que a gente ouve? Quem mais? Esquece o resto. Isso quem está dizendo é Deus. A quem será que a igreja dos nossos dias tem dado ouvidos? Igreja dos nossos dias parece que virou um lugar de ouvir ideologias partidárias, né? As pessoas não ouvem Jesus. As pessoas ouvem pastores famosos, inculcando na mente das pessoas projetos de poder. É isso que a gente tem dado ouvido? Eu fico pensando assim, quem que anda falando na igreja para moldar a mente das pessoas para esse projeto de poder desse mundo? Jesus é que não é. Isso eu tenho certeza. Absoluto. Jesus é que não é. Então eu quero que você fique atento a essa voz que Pedro ouviu, porque aqui Jesus, a palavra é clara, a palavra é iluminada, e diz que o que importa mesmo é ouvir e conhecer o que ele, Jesus, tem a dizer. E é muito interessante que isso é uma vontade de Deus desde sempre, porque lá no Deuteronômio, lá na Torá, capítulo 6 do Deuteronômio, versículo 4, tem uma frase fundamental que é a base de todo o judaísmo. Tudo na sinagoga começa assim, Deuteronômio 6,4, Shema de Israel. Shema de Israel, essa é a frase dos judeus, essa é a frase do hebraico. Sabe o que significa? Ouçam Israel. Deus chama o seu povo, ouçam Israel. O nosso Deus é o único Senhor, só Ele é Deus, só Ele tem que governar, só Ele tem ouvidos. Mas infelizmente Israel deu ouvido a outras coisas além da voz do Senhor. E por isso o pai teve que voltar para reafirmar, e reafirmou com todas as letras o seu desejo, porque ele diz, ouçam o que o meu filho tem a dizer. E eu quero que você escuta, Shema Eclesia nessa manhã, ouçam igreja, em nome de Jesus. Tudo que Jesus tinha dito precisava ser levado, e precisa ser levado em conta. Afinal, ele não é o que as pessoas dizem, ele não é profeta não. Tem religião hoje, tem igreja evangélica dizendo que ele é profeta, pelo amor de Deus. Ele não é Elias não, ele não é Moisés não, mas ele é o quê? Ele é o que declarou a voz que veio do céu, ele é o Filho amado de Deus, e só a ele nós temos que ouvir. Os discípulos, a igreja, não tem que confundir Jesus com ninguém, porque tem apóstolo que virou Deus dentro da igreja. Nós não podemos confundir isso, meu irmão, em nome de Jesus. Só Jesus é o único querido Filho de Deus amado, porque a igreja não é lugar de ouvir pastor não, igreja não é lugar de ouvir apóstolo, papa, tradição, doutrina, instituição, não, mas somente ouvir a palavra que sai da boca de Jesus e ponto.
Evangelho, é isso que nós temos que ouvir. E eu queria dizer para você, em nome de Jesus, eu estou diante da igreja nessa manhã. Como igreja, nós temos que ter essa relação consciente e cada vez mais comprometida com o Evangelho. Nós temos que ter um compromisso com aquilo que Jesus diz e com nada mais, porque aqui está o segredo da tua vida. Jesus falou, faça. Se não falou, não faça. E você tem sinais do que ele falou e do que ele não falou. Jesus te mandou falar uma coisa que daqui a pouco virá uma confusão. Foi Jesus que mandou? Não, foi você que quis. Você está sendo Pedro aqui. Se Jesus mandou fazer, tem confusão? Se Jesus mandou fazer, tem divisão? Não. Então, não faça aquilo que Jesus não mandou fazer, porque a voz é, ouça o que ele tem a dizer, faça o que ele mandou fazer. E eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, porque, querido, como igreja, essa consciência, não dá para ser igreja se não se relacionar, sinceramente, ter consciência disso com a palavra de Deus. Se a Bíblia não fizer parte, desculpa, mas não tem igreja. Se você vai na igreja e o pastor pega o púlpito e começa a falar o que ele acha, desculpa, não tem Deus, não é igreja, porque igreja só ouve a voz de... Você veio aqui hoje nessa manhã para ouvir uma voz, não foi a minha. Desculpa, se eu não estou sendo ferramenta de Deus para falar a palavra dele para você, eu não sirvo. E ninguém serve, e nenhum irmão seu serve. E eu quero que você entenda isso, a voz que nós ouvimos é única e é só dele. E eu queria dizer para você, existe um Espírito testificando no teu coração e você sabe, isso é de Deus na minha vida. Você sabe. Então a minha oração aqui neste lugar seja o lugar de reunião daqueles e daquelas que subiram a montanha e mudaram a sua maneira de entender Jesus. E por isso, este lugar e aqui, a única voz que será ouvida será a voz de Jesus Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus revelada e nos dizendo quem é Jesus em nome de só. E mais nada, amém? Essa é a voz que você tem que ouvir, porque você é a igreja. E terceiro e último, olha que legal, foi rápido, né? Terceiro e último, quer que você mudar? O que nós vamos compreender aqui, que às vezes foge, a tradição tira de nós, que Ele é tudo que importa para que a vontade de Deus seja sobre nós, que somos a sua igreja. Se nós temos que ouvir só a Ele, tem que entender que é só Ele que importa. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque o Evangelho diz que diante da manifestação da voz do próprio Pai no alto da montanha, os discípulos ficaram aterrorizados, colocaram o rosto no chão, achando que ia morrer, porque na Bíblia ninguém fica na presença da soberania plena de qualquer jeito, nós vamos morrer. E Jesus teve que ir até ele, tocá-los e pedir para que eles se levantassem e não tivessem medo. E o texto diz, verso 8, a coisa mais linda do mundo, porque diz que erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Só viram Jesus. Todo mundo desapareceu, Moisés desapareceu, Elias, não sei para onde foi, desapareceu, todo mundo. Sabe por quê? Só sobrou Jesus? Porque para Deus o que importa é Jesus e só Jesus. É ruim ser cristão, só nós. Querido, nós somos cristãos. E para nós importa o quê? Mas tem o Antigo Testamento e tudo aquilo que revela Jesus nele, pronto. Porque eu sou cristão e você também é. Presta atenção aqui, querido. Veja, não se trata de uma religião. Porque a gente se apega na religião. Porque eu sou evangélico, eu estou salvo, aquele lá vai tudo para o inferno. Não se trata de uma lei para você seguir. Não se trata do profeta. Não se trata de pessoas mandadas por Deus. Mas o que importa aqui é Jesus. A nossa irmã leu aqui, que Jesus falou em Mateus 28, 18 o quê? Que toda a autoridade, Jesus disse, foi-me dada. Toda a autoridade está sobre mim. E me foi dada pelos céus, a autoridade nos céus e na terra. Então faça o que eu mando, que eu estarei com vocês até o final dos tempos. O que significa isso? Que toda a vontade de Deus passa por Jesus. Ele é a chave de leitura. Na faculdade falava que eu era muito cristocêntrico. E isso era uma crítica, mas eu falava, graças a Deus, porque eu sou mesmo. Eu sou cristocêntrico, não, eu sou Cristo tudo. A vontade de Deus passa por Jesus, porque isso é Bíblia. Tem gente que adora profetada, né? Eu vou naquela igreja porque tem profetada. Me profetizaram a chave. Irmão, estou vendo você assinar um contrato. A gente adora profetada, mas entenda uma coisa. Profecia não pode ser considerada se não passar por Jesus. Jesus te deu chave? Não, Jesus te deu conversão e cruz. Jesus te deu contrato? Não, Jesus te deu uma oportunidade de ser convertido, se transformar e viver outra vida. Profecia que serve tem que passar por Ele. Já fui numa igreja que falou que a irmã foi para o monte e lá recebeu uma profecia para tomar cuidado onde o marido dela andava. Eu falei, então isso é uma profecia do capeta para a sua vida, porque Jesus nunca te falaria isso.
igreja só é igreja se nela Jesus vier, e frequentar, e estiver. A lei serve para você se a lei saiu da boca de Jesus, senão não serve. Porque depois que Jesus moveu, começaram a falar um monte de coisa sobre o que ele fez, sobre o que ele disse, interpretando Jesus, e cada um interpreta o que quer. Os discípulos, os apóstolos interpretaram como queriam, no contexto da cultura, mas Jesus é Jesus, e o que importa para nós é Jesus. Então, os discípulos, os apóstolos não podem dizer nada que negue o que Jesus foi. Não pode, porque a questão para Deus é Jesus. A Ele vocês têm que ouvir, e somente a Ele. Não é o que o pastor quer interpretar, não é o que eu acho, é o que Ele diz. A interpretação da Bíblia só serve para você se ela revelar Jesus Cristo. Porque você lê lá o 1 Reis, ou não sei o que, bibibi, fala, ai, glória a Deus, Elias, Eliseu, mas cadê Jesus? Se não tem Jesus, não serve. E eu quero que você entenda isso. A palavra ministrada só é palavra de Deus se ela revelar. Você toma posse? Porque às vezes você fica ouvindo palavra por aí e que revela você, né? E como você é tadinho, né? E como você precisa de bênção, né? Como Deus vai te abençoar, né? Mas cadê a palavra está falando do que Jesus espera de você? Não, então assim, essa igreja aqui é chata porque ela fica te revelando Jesus. Sabe por quê? Porque aqui é lugar de ouvir a única coisa que importa para Deus, Jesus Cristo. Isso não é agora, desde sempre. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele começou dizendo assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, e sem ele nada do que se fez teria sido feito. O que o Evangelho está dizendo? Que sem ele, nada. Sem ele não tem Deus e não tem nada. Sem Jesus não tem. Isso é evangelho, isso é ser cristão. Religiões viram instituições cheias de dogmas, de ditos, de regras, de julgamento. Mas você sabe o que importa para Deus no final? Se tem alguém que cumpria regra, julgamento, mandamento e julgava os outros, era fariseu. O que importa para Deus é Jesus. Essa é a medida que o Senhor tem para a tua vida. Os discípulos abriram os olhos. Aliás, nessa manhã a igreja do Senhor reunida neste lugar está tendo seus olhos abertos. E quando nós abrimos nossos olhos, nós só vemos o quê? Jesus. Porque não importa se você é evangélico, se você é não sei o quê, se você é pentecostal, se você é predestinado, se você tem a doutrina tal, porque tudo isso vai passar, meu irmão. Só o nome de Jesus vai ficar. Tudo neste mundo vai passar. Nessa vida todo muda e você também vai mudar. Mas entenda que Jesus e as suas palavras não passarão, porque elas não mudam. Elas não precisam ser reinterpretadas, elas não mudam. Jesus e o que Ele disse não vai passar na nossa vida. Para todo sempre e eternamente. E eu quero que você tome posse disso. Você está sendo chamado por Jesus para um particular, em uma montanha nessa manhã. E nessa montanha tem um sobrenatural se revelando para nos fazer entender quem é Ele. Porque só assim nós teremos comunhão com Ele. E só essa comunhão crescente com Jesus vai transformar a nossa identidade. Vai mudar os nossos critérios. Só essa comunhão consciente com Ele vai mudar aquilo que nós somos. Só reconhecendo que Ele é Deus soberano e poderoso, que pode tudo, a tua vida sai do lugar em nome de Jesus, porque senão não sai. Os estudos de quarta-feira têm mostrado isso. Sim ou não? Essa comunhão com o Senhor, essa sincera comunhão com Jesus de verdade vai curar a nossa forma de ver a vida. Vai nos libertar de todo tipo de escravidão e fazer crescer a nossa responsabilidade como a igreja dele. Não é a igreja minha nem tu, é dele a igreja. A obra não é minha, não é tua, é dele. A preocupação com as mulheres violentadas ali não é minha, não é do Firmino, é dele. E nós temos que ter compromisso com isso. E graças a Deus que nós temos neste lugar. O compromisso com gente passando fome, com criança chovendo na cabeça, passando frio, é dele. E nós somos ferramentas do compromisso dele na terra, porque nós somos a igreja dele em nome de Jesus, amém? Então só sabendo que ele é tudo que importa para Deus, é que nós vamos poder ser diferente. Nós podemos mudar. Eu não sei se tem gente mudando aqui nessa manhã, mas eu quero muito. Nós não seremos o que nós sempre fomos. Nós não pensamos como todo mundo pensa. Desculpa que todo mundo pensa, paciência. Nós não vamos ser sempre assim, não. Sabe por quê? Nós subimos a montanha com Jesus. E nela nós somos transformados. E depois disso nós sabemos que Ele não é propriedade nossa nem de ninguém. Ele foi nos dado como um presente da graça de Deus para salvar o mundo inteiro. É compromisso da igreja.
não salvar a sua própria alma, vida, mas é salvar a si mesmo e salvar os outros. Compromisso da igreja é ser uma carta viva de quem Jesus Cristo, do que Ele pode ser feito. É isso que somos nós, é um presente. Depois dele, depois que nós fomos transformados, nós somos este lugar que ouve somente o que Ele tem a dizer, só o que Ele tem a dizer e nada mais. Nós, neste lugar, depois que nós somos transformados, nós sabemos que para ser a igreja dele, tudo que importa nessa vida é Ele, e nós não precisamos de mais nada. Você não precisa de pastor, você não precisa de nada, você precisa dele. Mas eu preciso de igreja, sim. Não fica igual uns doidos falando na internet que você pode ser crente a hora que você quiser, do jeito que você quiser, na tua casa, porque não consegue, porque nós não temos essa capacidade. Sem o Espírito Santo de Deus, você vira demônio. Eu viro demônio, sem o Espírito Santo de Deus. Desculpa. Nós precisamos da reunião do povo e que o Espírito sopra. Mas veja, essa reunião não vale de nada se lá não tiver Ele com você. Se lá for só você, não adianta. Depois dele, nada mais ficou como era, porque eu não sou mais como eu era. Eu fui mudado, eu fui transformado. Houve uma metamorfose. As pessoas não são mais simplesmente aquelas que eu gosto, que eu não gosto. Gente que me interessa ou que não me interessa. Não. Os problemas não são assunto de cada um, não. Não é. Depois dele, o mundo não é mais esse campo de batalha, onde cada um defende o seu lado e cada um guerreando para defender o seu. Não, o mundo não é isso. Presta atenção. Depois dele, começou a doer dentro de mim o sofrimento por aqueles que são indefesos e desamparados. Dói aqui dentro. Depois dele, eu mudei. E eu fiquei até um cara atrevido. Depois dele eu mudei, eu fiquei tão atrevida que eu comecei a me envolver numa obra e trabalhar para que esse mundo seja um lugar melhor e muito mais humano. Olha como eu estou folgado. Depois dele. Depois que eu subi essa montanha com ele, em nome de Jesus. Depois que eu subi essa montanha, eu vi o invisível, eu presenciei o sobrenatural, eu vi tanta luz, e hoje eu sou a igreja dele, porque hoje eu sou mais parecido e parecida com ele, em nome de Jesus. Você entende o projeto de Deus para a tua vida? É maravilhoso isso? Então eu encerro dizendo que me perdoe a Gabriela, mas pode ser que a gente tenha nascido assim, pode ser que a gente tenha crescido assim, mas ser sempre assim é uma decisão tua e minha, nossa. Nós não precisamos ser sempre assim. Nós sempre fã e a gente fica se agarrando. É meu. Não precisa. O Senhor quer transformar, o Senhor quer mudar. Por isso nessa manhã o convite do Espírito Santo de Deus é para que ao invés de nos amoldar a tudo que está aí, nos amoldar a tudo que já é, que nós possamos transformar a nossa mente, a nossa maneira de pensar Jesus, e saibamos que Ele, aquilo que Ele é de verdade, quem é Ele, e sobretudo quem somos nós diante dEle. Quem somos nós? Nós somos a igreja dEle na terra. Porque nós subimos essa montanha, e depois que eu subi, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu mudei, eu me converti, eu me transformei, e eu já não sou mais a velha criatura, eu sou uma nova criatura. E eu sou, e tudo que eu faço, e tudo que eu sou é para a glória do nome dEle, não para a minha glória, não para a minha roupa, para o meu vestido, não para a minha beleza, é para a glória do nome dEle, e está tudo certo, em nome de Jesus, amém? E se tem igreja do Senhor aqui nessa manhã, para a glória do nome de Jesus, aplauda Ele, porque Ele é bom. Glória a Deus, aleluia, fica de pé, glorifique,